Foi. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o poder dos hábitos, sobre algo que, como eu disse, permeia toda a nossa vida, tudo que a gente faz está atrelado a hábito. E para a gente começar a conversa sobre esse assunto, a gente precisa entender o que são os hábitos, né? Como eles são compostos e como que eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, para a gente entender sobre hábito, a gente tem que entender que tudo que a gente faz está relacionado a hábito. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia nada mais é do que um hábito que a gente tem. O que são os hábitos? Os hábitos são as coisas que a gente faz mais no automático. São as coisas que a gente não precisa de um esforço muito grande para realizar. Por exemplo, escovar dente. Você acorda, muito possivelmente você vai no banheiro, entre as coisas que você faz, você escova o seu dente. Você precisa pensar que você vai escovar dente? Você precisa gerar um esforço para escovar dente? Já é um hábito você fazer isso, né? Já é uma coisa que você faz naturalmente. E os hábitos, eles são criados pelo nosso cérebro porque no nosso dia a dia a gente precisa tomar inúmeras decisões. Ao longo do nosso dia, a gente tem inúmeras decisões para serem tomadas. Tanto que, ao final do dia, geralmente a gente já está mais cansado, né, fisicamente, mas principalmente mentalmente. E vocês podem reparar que no final do dia é sempre mais difícil tomar decisões difíceis. Né? Então, por isso que especialistas que, né, trabalham, que estudam a atividade cerebral, eles sempre indicam que as decisões mais importantes que você precisa tomar, que sejam tomadas, né, durante o dia, principalmente na parte da manhã, quando o seu cérebro está mais descansado. Então, isso é neurociência. Quando a gente fala sobre hábitos, a gente está falando de decisões praticamente involuntárias que o nosso cérebro toma para que ele possa ter mais oportunidade e possa ter mais energia para tomar outras decisões que são mais importantes e principalmente decisões que acontecem no nosso dia a dia e que a gente não pode prever. Então, o hábito geralmente é criado para fazer todas as coisas que a gente tem o controle, né, para fazer todas as coisas que a gente já prevê no nosso dia a dia. Então, é uma forma, né, de autorregulagem, digamos assim, do nosso cérebro, para poupar a nossa energia. Então, o hábito, como eu disse, é tudo que não existe um esforço, não exige um esforço muito grande por nossa parte, né? São coisas que a gente consegue fazer no automático. E aí, para a gente entender como que os hábitos são criados e como eles funcionam no nosso dia a dia, existe um ciclo neurológico para o hábito. E isso está muito claro nesse livro, né, que eu citei, que foi assim um livro que fez muito sentido na minha vida, assim, sabe, foi um divisor de águas realmente que vale muito a pena a leitura, que se chama O Poder do Hábito, né? E aí nesse livro ele fala, o autor é o Charles Duhigg. Ele fala que todo hábito ele é composto por uma deixa, uma rotina e uma recompensa. E o que seria isso? A deixa é aquilo que vai despertar o gatilho para o hábito. A rotina é a execução em si do hábito. E a recompensa é o prazer, o resultado que aquele hábito gera nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia. Então, isso vai desde as coisas mais simples, como eu disse, o hábito de escovar dente. É um hábito que a gente não precisa pensar, né? E os hábitos todos são assim, são coisas que a gente gera um esforço grande para começar, né? A gente vê isso, por exemplo, com crianças, igual minha filha de 2 anos, ainda é um. Agora que se tornou um hábito, né? Mas no início era difícil criar esse hábito nela de escovar dente e tudo mais, porque, pô, para ela era cansativo, era chato. Então, né, existe um momento quando o hábito é criado que ele exige um esforço, e depois ele vai se tornando cada vez mais natural. Então, escovar dente é um hábito
tomar, né, o café, o que você come ali na sua principal refeição ou em uma das suas principais refeições, muitas vezes é um hábito e pode ser um hábito saudável, pode ser um hábito ruim, a gente vai falar sobre isso. Então, são escolhas que você vai fazendo no automático. Você acorda e você vai, escova o dente, se você tem o hábito, você toma banho, se não tem, lava o rosto, enfim, faz alguma coisa nesse sentido, aí vai comer. Aí já come aquilo que você está habituado, que já faz parte do seu dia a dia, para você não ter que pensar muito sobre aquilo e assim por diante. Né? Então, o hábito ele é composto por várias deixazinhas ao longo do nosso dia que geram esse gatilho, né, que vai despertar o hábito e que vai trazer para a gente a recompensa. Qual que é a recompensa, por exemplo, de escovar o dente? Que eu estou falando de um hábito que é o mais besta, né, mais simples assim possível. É você ter aquela sensação, muito provavelmente, né, do frescor ali da pasta de dente, ou a sensação de ter os dentes limpos, enfim, é alguma coisa nesse sentido. Agora vamos falar de um hábito, por exemplo, de atividade física. É um hábito que já é muito mais difícil de ser criado, porque é algo que demanda mais tempo, é algo que demanda mais esforço. Eu, por exemplo, a minha deixa para fazer atividade física, que já é um hábito para mim, é acordar de manhã, tomar meu café e logo em seguida sair para treinar, né? Colocar minha roupa de ginástica e sair para treinar. Se eu altero essa deixa por algum momento, assim, por algum motivo, por exemplo, eu acordo de manhã, aí eu não consigo tomar meu café, não consigo colocar roupa de treino, o celular toca e é alguma emergência, ou eu começo a trabalhar, tem alguma demanda de trabalho, e eu não vou treinar logo nesse primeiro, né, começo aí da manhã, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer esse hábito depois, porque aí já saiu fora da minha rotina. Então, a atividade física, por exemplo, é algo que você precisa criar uma deixa para que você consiga fazer. Ah, vai ser um horário? Ah, vai ser alguma coisa que você vai colocar ali para te despertar para essa ação? Tem gente que fala, por exemplo, que deixa a roupa de ginástica, de treino, num lugar específico ali para já acordar e colocar e já sair sem nem conseguir pensar. Né? Então, para criar esse hábito realmente que seja algo que aconteça praticamente no automático. Amor, tem umas pessoas aqui para entrar na sala de espera, você aceita aí, por favor? E aí, o que a gente precisa entender? Que o hábito da atividade física, por exemplo, ela vai gerar uma recompensa que é maravilhosa, que é a endorfina, que é você sentir, né, o seu corpo é, né, produzindo realmente energia, ficando mais bem disposto, enfim, tudo isso que acaba trazendo bem-estar. Mas também existem outros hábitos que não vão trazer essa sensação, mas que vão trazer também essas sensações de prazer. Por exemplo, você comer uma coisa que às vezes não é, né, tão saudável, mas que é extremamente gostosa. Ela vai te gerar, né, uma recompensa maravilhosa ali de serotonina, enfim, vários outros hormônios relacionados a isso. E aí, por que é importante a gente entender sobre deixa, rotina e recompensa? Porque às vezes tem algumas deixas no nosso dia a dia que geram esses hábitos, né, que geram essa rotina e essas recompensas, mas que elas não fazem bem para a gente, né? Uma alimentação errada com frequência não é ideal para que a gente possa ter uma vida mais saudável. É, um hábito ali, por exemplo, de você pegar o celular para trabalhar e aí entrar no Instagram e começar a rolar o feed e ficar vendo entretenimento, ficar vendo besteira e deixar de ser produtivo, é um hábito que não vai te gerar um resultado satisfatório, um resultado interessante, um resultado de crescimento profissional para você. Então, entender quais são as deixas que geram hábitos, que geram rotinas e que geram algum tipo de recompensa para a gente é fundamental para a gente começar a mudar esses hábitos. E aí a gente cai, né, no que são os maus hábitos e no que são os bons hábitos. Porque geralmente a gente. Opa, calma aí, deixa eu desligar aqui, que entrou no meu celular sem querer. Então, geralmente, nosso dia a dia, né, é composto por inúmeros bons hábitos e inúmeros maus hábitos. Geralmente a gente tem muito mais maus hábitos do que bons hábitos. E aí é importante a gente começar a fazer essa análise.
de quais são os hábitos ruins que a gente está tendo no nosso dia a dia, para que a gente possa substituir eles por hábitos bons, né? Então, imagina que toda vez que você tem esse hábito de entrar no, né, de pegar o celular para fazer alguma coisa e você entrar no Instagram e ficar rolando feed ali e vendo, né, besteira, você substituir esse hábito por entrar no Instagram e mandar mensagem para alguém. Imagina se você começa a substituir, por exemplo, o hábito de passar 1 hora do seu dia assistindo série, assistindo algo que não seja tão produtivo, e transforme isso em meia hora de leitura, em meia hora de treinamento, em meia hora de áudio, que vai te trazer uma carga de informação gigantesca, que vai te trazer uma carga de conhecimento gigantesca, que pode mudar o seu mindset, mudar o seu, né, seu desenvolvimento intelectual, para que você possa alcançar resultados maiores dentro do seu trabalho. Então, comece a pensar e listar, principalmente, quais são os seus principais maus hábitos atuais que estão te impedindo de realizar bons hábitos. Provavelmente, todas as pessoas no universo têm 24 horas no dia, né? Provavelmente vai ter ali uma meia horinha do seu dia que você está fazendo, desenvolvendo, né? Um mau hábito que você pode trocar por um bom hábito, como, por exemplo, de uma atividade física, que seja sair para fazer uma caminhada de meia hora, que seja fazer um treino em casa de meia hora. E existem inúmeras plataformas, né? Existem inúmeras ferramentas, recursos para você fazer isso de forma gratuita. Então, não é questão de, né, dinheiro, não é questão de falta de tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, é falta muitas vezes de prioridade, muitas vezes de substituir um hábito que talvez seja ruim e que está te consumindo tempo, por um hábito que pode te gerar mais tempo, mais disposição, mais energia para você fazer as coisas que você precisa fazer. Então, façam esse exercício, de preferência agora mesmo. Se você está assistindo esse treinamento e você tem a possibilidade aí de pegar um papel e caneta ou mesmo celular no bloco de notas, você abre o bloco de notas e começa a pensar: quais são os hábitos que você tem hoje e que te prejudicam? Pode ser de alimentação, pode ser de procrastinação, pode ser de, né, qualquer coisa no sentido de que você está perdendo tempo, perdendo energia fazendo algo que não te gera resultado, né? E existem inúmeros pontos, se você parar para analisar, de coisas que realmente você está fazendo, que seja aquela meia horinha, talvez, do seu dia que você gasta, entre aspas, conversando e fofocando, sabe? E falando coisa que, enfim, não vai te agregar ali com um conhecido, com um parente, com um amigo, que você pode substituir por meia hora, né, de produtividade ali em relação ao seu negócio, em relação, né, a conhecimento, informação, enfim. Então, para e lista aí quais são os seus maus hábitos, quais são as coisas que você está fazendo hoje no automatismo e que estão te gerando resultados negativos. Pode ser, né, em relação né, uma vida que não seja tão saudável, pode ser em relação ao seu relacionamento que não está indo bem, porque às vezes ambos, né, dentro de um relacionamento estão com maus hábitos, pode ser em relação à criação dos seus filhos, pode ser profissional, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, os hábitos profissionais que você precisa passar a adotar para ter resultados diferentes. Então, a primeira coisa, né, para a gente chegar nesse ponto é primeiro analisar e, né, identificar quais são esses maus hábitos que você tem aí no seu dia a dia e que você precisa substituir, tá? Falando por mim, né, que eu já dei esse exemplo aí, um dos meus piores hábitos é justamente esse, de às vezes entrar no Instagram, como eu trabalho com o Instagram, né, como eu divulgo as coisas pelo Instagram, como eu contacto pessoas pelo Instagram, vira e mexe, eu entro para fazer alguma coisa que vai me gerar algum resultado e eu me perco lá vendo feed de notícias, vendo stories de outras pessoas e acabo perdendo tempo, não sendo produtivo. Então, esse é um hábito, por exemplo, que eu tenho, né, que não me gera
resultado, é um hábito que eu tenho como meta de tirar, de mudar no meu dia a dia. Toda vez que eu entro, que eu me vejo ali passando feed, vendo coisas que não fazem sentido, eu, né, imediatamente, quando eu pego isso, né, quando eu saio do automatismo, quando eu identifico isso, eu já saio e vou fazer alguma coisa que seja mais produtiva, tá? Então, estou dando o meu exemplo para que você possa enxergar quais são os exemplos que você está tendo aí e que não estão te gerando resultado. Por exemplo, de alimentação, né? Vou dar um exemplo do Douglas. O Douglas tinha mania de onde ele ia para comer qualquer coisa, ele já pedia um refrigerante. E com isso, acabava que se tornava um hábito de todos os dias tomar refrigerante. E isso, né, ocasionou um monte de problemas, né, para ele. Ele está me olhando aqui com cara de mas é exatamente sobre esses hábitos que a gente precisa, né, ficar de olho ali, porque às vezes realmente esses pequenos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia podem trazer grandes malefícios para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso negócio, tá? Então a gente falou sobre identificar quais são os maus hábitos que a gente tem no nosso dia a dia e pensar em bons hábitos que a gente quer criar no nosso dia a dia para ter mais resultados. E aí eu vou falar, e eu listei aqui, né, 5 hábitos, cinco bons hábitos que se a gente coloca no nosso dia a dia ali, né, se a gente consegue criar esses hábitos no nosso dia a dia, a gente pode ter resultados completamente diferentes dentro do nosso negócio. Porque por mais simples que pareçam esses hábitos que eu vou falar agora, eu tenho certeza que mais do que a maioria das pessoas que estão aqui não fazem isso. Então, se a gente começar a substituir aqueles maus hábitos que a gente tem lá por esses hábitos que eu vou falar aqui agora, a gente tem mudanças muito significativas dentro do nosso negócio, sabe? Dentro do seu resultado profissional. Então, o primeiro dos hábitos que a gente listou aqui e que eu acho importantíssimo da gente começar a trabalhar, né, e começar a pensar mais sobre ele é o hábito da visualização dos seus sonhos, dos seus objetivos. No último treinamento que eu fiz, eu até pedi o Douglas para subir ele para o YouTube, para quem não assistiu poder assistir. Eu falei muito sobre a questão da prosperidade, né, e da abundância e do termostato financeiro, da gente ajustar o nosso termostato para que a gente possa enxergar as inúmeras possibilidades que existem no mundo e parar com um pensamento de escassez que muitas vezes a gente tem, de que tá com dinheiro contado e vai ser assim para sempre, e aí todo mundo que você se relaciona, você vai ter sempre essa impressão, ninguém consegue, né, prosperar. Então, mudar de ambientes, mudar, né, de pessoas mesmo, né, de influências que você tem e mudar também, né, essa questão de o que você tem visualizado, porque se você só visualiza tragédia, coisa ruim, é isso que você vai enxergar, é isso que você vai pensar o tempo inteiro, é isso que você vai acreditar que existe no mundo e que é só isso, né? E quando você vai para o outro lado, vai lá para o lado da abundância, vai lá para o lado, né, de fartura, de você ver prosperidade, aí você começa a ver que isso é possível na sua vida, que isso existe e que você também pode tomar posse, né? Porque você tem aí inúmeras ferramentas e principalmente, né? Você tem aí disposição, você tem aí 24 horas para você fazer, né, criar hábitos e fazer o que você precisa para poder realizar esses sonhos. Então, para que você possa alcançar as coisas que você quer, que você, né, deseja, que você sonha, você precisa visualizar isso diariamente. Parece a coisa mais besta do mundo. Quem olha, quem escuta pelas primeiras vezes, sempre fala: ai, que besteira, falar de quadro dos sonhos, falar de visualização. Gente, mas é comprovado cientificamente o efeito neurológico de você visualizar aquilo que você deseja tem um poder gigantesco. Ah, Thalita, mas quer dizer que se eu ficar olhando todo dia para
sei lá, R$ 1 milhão, eu vou ter aquele R$ 1 milhão. Não, isso não vai acontecer só de você ficar visualizando. Mas quando você começar a visualizar aquilo com frequência e aquilo se tornar algo tão importante para a sua vida, você vai começar a buscar ferramentas e estratégias para que você possa ter aquilo. Então, quanto mais você visualiza aquilo, mais próximo aquilo se torna da sua realidade e mais possivelmente você vai encontrar caminhos, encontrar estratégias, encontrar maneiras de alcançar essas coisas. Então, visualizar os seus objetivos é importantíssimo. Se você ainda não fez, você precisa fazer. E toda vez que eu for dar um treinamento, em algum momento eu vou falar de quadro dos sonhos, eu vou falar de visualização, eu vou falar de você ter estampado, igual eu e o Douglas temos aqui na nossa geladeira, para todo mundo que chega e vê a nossa casa que a gente quer construir. É o nosso sonho, é o que a gente quer alcançar nos próximos meses e anos, e é para isso que a gente está trabalhando. Então, quando a gente tem um objetivo muito claro, muito bem definido, a gente vai buscar muito mais, né, com muito mais força, com muito mais clareza, ferramentas e principalmente atitudes no nosso dia a dia para poder realizar aquilo. Então, tenha muito claro os seus objetivos, imprima eles, né, faça um desenho ou pegue uma foto de inspiração na internet, mas tenha isso de uma forma, né, muito clara e muito visível para você, para que você possa visualizar todos os dias. Então, o primeiro hábito que a gente vai falar, né, que eu vou falar aqui, que é fundamental para uma mudança de vida e para uma mudança dentro do seu negócio, é a visualização. Que seja 1 minuto todos os dias, que seja 5 minutos todos os dias. Você acordar todos os dias, coloca lá na parede do banheiro. Que aí você vai sentar no vaso e vai lembrar, você vai ver, né? Então, coloque em algum lugar visível o que você deseja alcançar, a sua, né, o seu sonho, o seu objetivo. Imprime o PIN do diamante, imprime o PIN do duplo, do triplo, do Black Jan, né? E coloca lá. Então, essa é a primeira, é o primeiro dos hábitos que é muito simples, né? Por sinal, mas que já vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida e no seu negócio. Como eu disse, quantas e quantas vezes a gente é bombardeado todos os dias, em todos os momentos, por notícias ruins, por imagens ruins, por, enfim, uma, né, infinidade de poeira, de sujeira, de besteira que a gente fica depositando na nossa mente. E às vezes você não tira 1 minuto do seu dia para alimentar o seu sonho. Você permite que todas as pessoas do universo depositem sujeira na sua cabeça, na sua mente, mas em momento algum você alimenta aquilo que você realmente acredita. Então é muito provável que você esteja fazendo alguma coisa errada, e aí a gente precisa mudar esse primeiro ponto aí, tá? O segundo ponto, o segundo hábito que também é simples, mas eu sei que para muita gente é muito difícil, que são 15 minutos de leitura. Óbvio que tem gente que consegue até mais, mas a grande, grande, grande maioria das pessoas não consegue ler 2 livros no ano, né? Então, é uma pesquisa, se não me engano, brasileira, que fala que o brasileiro lê menos de 2 livros por ano, tá? E é por isso que a gente vê, né, que a grande maioria das pessoas não consegue prosperar, não consegue mudar a sua realidade, porque muitas vezes não tem formação de qualidade, não vive num ambiente que possibilita esse crescimento e não busca isso, né, através de outros recursos. Então, a leitura é a forma mais fácil, mais simples e mais eficaz de você se aconselhar com as pessoas mais fodas do mundo, né? Então, cara, eu quero me aconselhar com o maior educador financeiro do mundo. Você tem lá um livro dele para você ler. Eu quero me aconselhar com o, sei lá, o coaching de emagrecimento mais foda do mundo. Tem lá um livro para você ler. Então, você consegue informação das pessoas mais incríveis da área que você quer se desenvolver através de leitura. Você consegue estar próxima dessas pessoas, coisa que você não consegue fazer no seu dia a dia. Então, se você quer ter resultados, você vai precisar
mudar, né, as pessoas que estão à sua volta te aconselhando, te dando informação, te dando conhecimento. E a melhor forma de fazer isso é através dos livros. Então, 15 minutos de leitura diária. Começa pelo GoPro. Se você está nesse negócio e até hoje não leu o GoPro, é importantíssimo e é fundamental que você leia. A gente tem o curso GoPro, né, que é oferecido pela Jean Rosé. Então, é um curso gratuito e que tem todo mês e que te dá toda a ferramenta que você precisa, né? Toda a técnica que você precisa para fazer, desenvolver o marketing de rede. Então, vai te passar ali toda a informação, todo o conhecimento e toda a prática de uma forma muito simples através desse livro. Então, se você ainda não participou desse curso, né? Você tem até o dia 5 do mês, né? Do mês que se inicia, a próxima turma começa agora em julho, e aí você tem do dia 1º ao dia 5 para estar ativo, para depois você fazer a sua inscrição, né? E pedir ao seu líder diamante acima para te coloque lá no grupo para que você possa começar a receber as informações e participar dos treinamentos, dos desafios, enfim, né, e de toda a sequência ali para que você possa se formar, né, e ter o conhecimento desse livro. Então, começa por ele, GoPro, 15 minutos todos os dias, participando desse curso, você, consequentemente, já vai ter lido e já vai ter cumprido esse, né, criado esse novo hábito. Mas fora o GoPro, né, Negócio do Século XXI, que é um livro fundamental também para você ter mais informação e principalmente crença, né, conhecimento sobre o nosso mercado, o mercado do marketing de rede, você entender que, né, as maiores oportunidades e principalmente os maiores milionários, bilionários do mundo criaram sua riqueza através de redes, né? Então, a importância de você conhecer e de você desenvolver um negócio de rede, de marketing de rede, é incrível, e através desse livro você vai ter vários insights, várias informações relevantes que vão te ajudar a falar sobre esse negócio com mais propriedade. E aí, depois desses dois, assim, que são livros, né, fundamentais para o nosso negócio, existem vários outros de desenvolvimento pessoal que são importantíssimos para você se desenvolver na vida, para você crescer. Você precisa estar sempre, né, em busca de informação, em busca de desenvolvimento, principalmente pessoal, principalmente, né, de gestão emocional, para que você possa lidar com todas as situações, lidar principalmente com os desafios, com as intercorrências, com as coisas às vezes que saem do seu controle e saber lidar com isso da forma mais inteligente possível para que isso não impacte negativamente no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Se você não se desenvolve, qualquer grãozinho de areia, qualquer probleminha, qualquer pedrinha no caminho vai ser motivo de você desistir, de você parar. Então, é preciso que você se mantenha, né? Principalmente forte ali com a sua mente sã, com a sua mente saudável, com a sua mente com informação, né, e conhecimento de qualidade. O Rodrigão está falando aqui de como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um livro sensacional também, né? Como a gente, no marketing de rede, a gente lida com pessoas o tempo inteiro, a gente ter essas informações, esse livro é muito bacana, né? O Poder do Hábito, que é esse livro também, né? Que a gente está falando um pouquinho sobre ele aqui hoje. É um livro super bacana para quem deseja ter essas mudanças de hábito. Deixa eu pensar mais qual. Ah, tem vários outros aí, depois a gente vai falando, vai. Quem pensa que é sensacional, sensacional, importantíssimo ler ele também. E vários outros, né? Vários outros para que realmente a gente possa trabalhar constantemente essa manutenção aí do nosso mindset voltado realmente para o sucesso, tá? Então, 15 minutos de leitura é algo que é difícil, é algo que você precisa criar o hábito. E como criar esse hábito? Pensando em qual vai ser sua deixa. Ah, minha deixa vai ser todos os dias, antes de eu dormir, escovei o dente, vou deitar na cama, vou ler 15 minutinhos e depois vou dormir. Ou vai ser quando eu acordar, depois do café da manhã, eu vou, né, ler. Enfim, criar um momento que vai ser a sua deixa. Eu vou fazer isso e, consequentemente, eu vou engatar nesse hábito para ter o resultado que eu quero, tá? Então, os 15 minutinhos de leitura aí. 15 minutos de áudio é outro hábito sensacional de você criar
substituindo, né, ou incluindo esse hábito em algo que você já faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, você lava a louça todo dia em casa em algum momento, seja depois do café da manhã, seja à noite quando você chega, seja depois do almoço. É um hábito que você tem? Inclui nesse hábito ouvir um áudio, né? E aí o áudio, né? Os áudios da Jean Rosé ali que a gente tem a cada semana, mas são áudios muito curtinhos, de 6 minutos. Então, assim, você realmente. É, subiu? Então, assim, os da Jean são muito rápidos de você, né, já pegar e ouvir. Mas o Douglas está falando agora que a gente, né, tá se organizando para começar a postar mais áudios lá no nosso canal, para, né, o nosso time ter essas informações, ter áudio de qualidade também para poder ouvir. E fora isso, tem vários podcasts sensacionais que você consegue aprender muito enquanto você está fazendo alguma outra coisa. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, né, de lavar a louça, mas eu, por exemplo, a melhor forma que eu encontrei de ouvir áudios é enquanto eu corro. Então, enquanto eu estou fazendo uma atividade física, eu já aproveito e já ouço um áudio que, cara, me traz um monte de insight, me traz um monte de coisa legal. Então, eu gosto muito de assistir o podcast, que é com Caio Carneiro e a Fabi. Gosto de assistir o do Joel J, de assistir não, de ouvir, né? Do Thiago Brunet. Então, assim, né, dentro do meu gosto pessoal, dentro das coisas que eu venho, né, que eu vou buscando desenvolver, alguns desses podcasts são muito legais para mim. E aí eu sempre escolho um ou outro e vou ouvindo enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa. E aí, esse é um hábito também para que você possa criar. Você pode, por exemplo, buscar ali no Spotify, tem áudios incríveis sobre marketing multinível, tipo de, né, caras sensacionais ali que construíram impérios dentro desse modelo de negócio e vários áudios assim de 10, 15, 20 anos atrás e que são até hoje super atuais, que vão te trazer vários insights. Enfim, tem muito conhecimento, muita informação gratuita aí disponível e é realmente essa mudança de mindset, mudança de bom, né, de hábitos às vezes que a gente tem e que não produzem nada, que são maus hábitos, por hábitos bons, né? E aí eu coloquei outros 2 hábitos aqui para finalizar esses 5 hábitos para a gente poder pensar em aqueles hábitos ruins que a gente tem e substituir por esses 5 hábitos bons. O quarto deles, né, é a demonstração de um produto por dia. Cara, isso daqui é muito poderoso. Nossa, Thalita, mas um produto, né? Uma demonstração por dia, cara, é muito pouco, mas tem muita gente que não faz uma por dia. Se você fizer uma por dia, a gente está falando de 30 demonstrações por mês. Com certeza você vai fazer muitas vendas dessas demonstrações, você vai pegar muitos, né, contatos dessas demonstrações. Então, todos os dias, pensa se todos os dias, indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho, no seu trabalho, no horário de intervalo, no horário que você leva as crianças para a aula e encontra uma professora, uma mãe de um aluno, enfim, em qualquer lugar, no restaurante que você vai almoçar, no supermercado que você vai, pensa se todos os dias você fizer só uma demonstração de produto. Olha o quanto isso é poderoso. E fazer para quem você não conhece. Isso daqui eu tô falando. Ah, Thalita, eu fico o dia inteiro em casa. Cara, sai em algum momento do seu dia e dá uma volta no quarteirão, encontra alguém na rua e fala: Você gosta de perfume? Eu trabalho com uma empresa nova, estou fazendo um teste aqui de qualidade. Experimenta esse perfume. Posso borrifar no seu braço um pouquinho? Se você puder, se você me permitir, deixa eu anotar seu WhatsApp para que depois você possa me dar um feedback se esse perfume fixou. Só isso. Demonstração. A gente não está falando de venda, a gente está falando de você mostrar produtos para as pessoas. Então, usar a técnica, trabalhar de forma profissional e demonstrar. Sair onde você estiver e estar tá ali no consultório esperando atender, né, atendimento de um médico, tirar seu creme para as mãos ali, maravilhoso, vegano, incrível, tirar, passar nas mãos. Ai, você gosta de creme? Experimenta esse daqui, é da marca que eu trabalho. Gente, é demonstrar, é abrir a boca e falar, é levar os produtos até as pessoas, já que eles não podem andar sozinhos e que eles não falam sozinhos. Então, o único defeito deles é esse e a gente precisa fazer isso por eles. Então, fazer uma demonstração de produtos todos os dias. Ou anda. Cadê minha bolsa? Pega minha bolsa aqui, amor, só para mostrar.
Ou você anda, né, com perfume, ou você anda com creme. Tem que andar com alguma coisa, ó. Aqui tá minha bolsa. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, 2 perfumes. Nem pesa, né? Agora, não, maravilhoso, Sim. porque antes eu andava com perfume, né, de 100 ml. Agora é maravilhoso isso. Então, assim, 2 perfumes, ó, Isgissec, que agora tá saindo de linha, infelizmente, mas é maravilhoso demais para poder, né, higienizar a mão, lavar, limpar. Aí tem, ó, o creme para as mãos. E mais o quê? Não, tem muita coisa. Aqui tem mais produto do que qualquer outra coisa, ó. Aí tem o BB Cream e tem o Força, que é o óleo, né, para cabelo. É multifuncional, assim, tem vários benefícios. Ah, Thalia, mas por que você anda com isso tudo aqui? Porque dependendo de onde eu estiver e quem eu encontrar, eu vou mostrar algum desses produtos. Eu vou dar um jeito, em algum momento, de mostrar algum desses produtos para alguém. Então, deu mole, eu mostro o produto mesmo. E é algo que você precisa começar a fazer também. Se você quer se desenvolver, se você quer se tornar um profissional, você precisa levar os nossos produtos até as pessoas. Então, anda com o produto na bolsa, tem uma oportunidade, demonstra. Fazer uma demonstração de produto todos os dias é um hábito importantíssimo, incrível para que a gente possa criar. E, por último, o último hábito que a gente colocou aqui, e que também, se você fizer isso, você vai ter um resultado completamente diferente no seu negócio, porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aqui não faz, é de fazer 10 contatos todos os dias. Nossa, Thalita, mas 10 contatos é muito. Gente, eu e o Douglas, a gente estava até pensando sobre isso, até mesmo porque a gente coloca esses hábitos, essas metas como coisas, né, para a gente fazer no nosso dia a dia. E aí a gente estava pensando, cara, se você fizer um contato quente, tá ótimo. Se você fizer 3 contatos frios, né, presenciais ali, tá ótimo. Agora 10 se você não falou com ninguém no seu dia, abre um Instagram, abre o Facebook, abre o seu WhatsApp, pega ali 10 pessoas, faz um textinho e manda para elas. Isso é 10 contatos. E provavelmente você não faz isso no seu dia a dia, você não pega para falar com ninguém. Então, se você começar a mandar ali 10 contatos, que seja 10 contatos frios todos os dias, cara, é muito melhor do que não fazer nada. E se você mandar aqueles 10 contatos todos os dias, pensa, em 10 dias já são 100 contatos, em 30 dias já são, né, 300 contatos que você fez. Você vai começar a converter pessoas que vão, né, se interessar em conhecer o negócio, conhecer os produtos, entrar para o seu negócio. Então, é um hábito simples. Isso não vai levar, se você fizer, né, online de casa, não vai levar 5 minutos, né? Só que, óbvio, o contato frio, ele gera uma conversão muito menor do que um contato quente, né? Então, se você pega para fazer 10 contatos quentes, o seu resultado vai ser infinitamente mais rápido, né? E melhor. Mas, Thalita, eu não consegui sair de casa, eu não falei com ninguém, que seja 10 contatos frios, que seja 10 contatos com gente que você nem conhece. Olha a infinidade de pessoas que existem nesse Brasil, gente. É um negócio, toda vez que eu paro para pensar nisso, principalmente quando alguém vira para mim e fala assim: mas falei com fulano de tal já tá sabendo o que a gente fala. Nossa, meu Deus, porque, cara, é muita gente que existe nesse mundo, muita gente que existe nesse Brasil, sabe? Então, a gente realmente tem que abrir o nosso mente, a nossa, né, os nossos olhos para a abundância, para o tanto de pessoas e para o tanto de possibilidades que existe no mundo e para o tanto que você pode gerar de trabalho e de resultados, né? E o que você pode alcançar dentro desse negócio, que é algo completamente incontável, né? Não dá para contar, não dá para mensurar de tão longe que você pode chegar dentro desse negócio se você tomar atitudes direito, né? Se você tomar atitudes diárias, se você criar hábitos que realmente te levem a realizar esses, né, objetivos e alcançar esses resultados. Então, essa frasezinha aí, né, é para a gente ir finalizando esse treinamento com
essa virada de chave aí, essa virada né, de realmente pensamento, a gente ajustar o nosso pensamento para a gente entender que pequenas mudanças de hábitos podem gerar grandes mudanças de resultados, podem gerar resultados completamente diferentes se você mudar pequenos hábitos no seu dia a dia. Então, a alimentação ruim ali que você tem todos os dias e que a longo prazo te geram doenças. A falta de exercício físico, o sedentarismo que você carrega, né, por meses, por anos na sua vida e que a longo prazo vão te trazer comorbidades. E para coisas boas, né? Os áudios que você ouve todos os dias e que vão te trabalhar e que vão te trazer, né, uma mudança de mentalidade, de, né, posicionamento, de atitude. Os livros que você lê. Então, no nosso reconhecimento, o Douglas falou algo que é sensacional para a gente, né, finalizar esse treinamento, que é a questão dos bons e dos maus hábitos, né? Os maus hábitos, eles muitas vezes geram prazeres imediatos para a gente, né? Então, fazer ali algo que no dia a dia te gera um prazer imediato é muito fácil, mas a longo prazo aquilo não vai te trazer o resultado e não vai te trazer, né, o que você realmente gostaria de alcançar. Agora, realizar bons hábitos muitas vezes vai ser doloroso, principalmente no início, até você criar esse hábito e ele se tornar algo comum na sua vida. Mas até você criar aquele hábito, até você fazer com frequência, aquilo é, né, ruim, é desgastante, é cansativo, mas é um bom hábito que vai te gerar prazer a longo prazo. Você chegar lá na frente e você entender que, cara, sua vida foi outra por conta de pequenas escolhas, pequenas decisões que você tomou, né, no seu dia a dia. Então, os hábitos, muitas vezes, eles levam tempo para ser criados, né? Eles não são criados da noite para o dia, exige um esforço muito grande. Nesse livro e vários outros estudos, né, os pesquisadores, os cientistas, e eles falam que um hábito ele leva em média 21 dias para ser criado, né? E obviamente depois mais 3 meses para ele ser consolidado mesmo. Mas a gente sabe que em algum momento, se alguma intercorrência acontece, se algum imprevisto, se alguma mudança acontece, você pode perder esse hábito com muita facilidade, né? Então, para criar demora tempo, para perder é assim, ó. Só que a gente precisa ter sempre em mente os objetivos, o que a gente quer alcançar e entender que alguns hábitos, né, a gente precisa ajustar e principalmente os bons hábitos a gente precisa gerar esforço para manter no nosso dia a dia. Então, os bons hábitos, eles são difíceis, eles muitas vezes exigem um grau de esforço muito maior do que os maus hábitos, né? Mas eles vão gerar recompensas muito maiores a longo prazo, ok? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês hoje, de uma forma, né, rápida, mas para que a gente possa pensar sobre esse tema e a gente possa começar a mudar o nosso mindset, principalmente, né, as nossas escolhas diárias, para que a gente possa criar hábitos mais saudáveis. É, deixa eu tirar uma foto agora, porque a gente já vai caminhando para o encerramento, né? Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, para perguntar, para falar, agora é o momento, fiquem à vontade. Vamos, quem puder, já parei aqui. Quem puder. Não, não parei, deixa eu parar. Parado. Interromper.